Paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite a todos. Que o Senhor, nosso Deus, venha nessa noite lhe abençoar, lhe proporcionar uma noite, uma madrugada de milagres, de vitória. E eu acredito no sobrenatural na sua vida. E tudo que Deus tem para fazer é coisa grande na sua vida. Coisas tremendas Deus tem para fazer. Nós temos que confiar no Senhor, nas suas promessas. E tudo foi dado para os judeus. A promessa maior foi dada para os judeus, né? Mas João vai dizer que ele veio para quem eram os seus, e os seus o rejeitaram. E todo aquele que receber terá o poder de ser chamado Filho de Deus, né? Então agora temos em nós esse privilégio, né? Esse privilégio. Estamos aqui mais uma noite, né? Para uma live, né? Eu louvar a Deus pela vida de cada um. A minha intenção com essa live não estou preocupado com a quantidade de pessoas que vai entrar, se não vai entrar ninguém também. A minha intenção é nesse momento que o Brasil, o mundo está atravessando, é aí que nós temos que nos levantar, né? É aí que nós temos que pregar, louvar. Paulo e Silas, eles pregaram na prisão. Na prisão ali eles adoraram. Na prisão eles cantaram e arrebentou as correntes que prendiam eles, não é? Então, os maiores mártires, né? Aqueles que morreram pelo Evangelho, esses homens da igreja primitiva, eles eram perseguidos, eram mortos, degolados. Se vocês forem ver a morte dos apóstolos, né? Como foi terrível. Mas aqueles homens, eles não se intimidaram com qualquer coisa. Eu fico muito assim feliz quando eu leio sobre o Misael, o Ananias e o Azarias, né? Que tem a tradução de Mesaque, Sedraque e Abednego, nome pagão, né? Mas aqueles homens ali, foi dado um decreto, né? Foi dado um decreto e aquele decreto, se não fosse obedecido, eles seriam lançados na fornalha de fogo, né? Fornalha de fogo. Imagine só se fosse dado decreto hoje aí, né? Para muitos aí. Mas mostra aí a ousadia daqueles homens, né? Como é tremendo, né? Como aqueles homens eram ousados assim, eles não têm medo, né, da morte, né? E às vezes a primeira pregação é para mim, né? Eu me acho muito covarde. Quantas pessoas estão morrendo nos presídios? Quantos drogados tem aí? Quantos prostitutos tem aí? Quantas pessoas estão tirando sua própria vida? Essa doença aqui é considerada do século, né? Que foi a depressão. Cada momento é uma doença nova, né? Agora esse vírus aí que é devastador, né? Devastou quase toda a Europa. E a dimensão que alcança, né, esse vírus, né, terrivelmente assolando pessoas, vidas. Ao mesmo tempo que as pessoas vão morrendo, a minha preocupação é uma pergunta que eu faço. É a pergunta que eu faço aqui, né? Será que deu tempo dessas pessoas se arrepender? Aqui vai fazer um dia que morreu lá na Itália, naquela região lá da Europa, 798 pessoas morreram, quase 1000 pessoas.
Ontem, 694, até anotei aqui, morreram em um só dia. Em um só dia. Né? E para você fazer uma cruzada, um evento de grande, com mega estrutura, para você pregar na África, na Índia, ou qualquer lugar do Brasil que tem uma mega estrutura de som, telão, e para você ganhar 1000 almas, está muito difícil as almas hoje. Né? E hoje, então a cada dia morre. Será que essas pessoas ouviram o Evangelho? Será que essas pessoas elas confessaram? Deu tempo de se arrepender? Porque a preocupação é essa, é o arrependimento. A preocupação é com as almas que estão perecendo aí. E que Deus ele tem usado pessoas, né, para médicos, enfermeiros, para poder evangelizar, né? Porque a salvação, um dos meios da salvação é pela fé, né? Não só a fé, né? Não só a fé, mas o alvo, uma das ferramentas poderosas é a fé. Porque o crente nos salvos em Cristo, né? Eu acredito, você que já confessou a Jesus, você não vai ser julgado somente pela tua fé nesse momento. Você não vai ser julgado apenas na tua fé. Porque a fé na salvação, Efésios 2, né, não vem de vós, né, é dom de Deus. Né? Então, a fé para um cristão, ela é utilizada como um veículo de salvação. Como um veículo de salvação. Mas aquele que é crente em Cristo Jesus vai julgar também, vai colocar na balança a questão das obras. É uma balança aqui, ó, uma desse lado, desse outro lado aqui, ó. Então, tem que ter a fé em Cristo Jesus. Essa fé em Cristo, ela não pode acabar, ela tem que permanecer em Cristo Jesus. Porém, as boas obras, aí uns já pregam que obra não salva. Então, é um conjunto de coisas. Se você tem fé, mas se não tiver a obra, o que acontece? O que a Bíblia fala? É uma fé morta. A fé sem as obras é morta. Então, o crente em Cristo Jesus, ele tem que ter a fé e tem que manifestar nele o bem, as obras, as boas obras, né? É a caridade, é o irmão que se ajuda, é aquele irmão que você dá um copo com água, que dá uma feira, que dá uma comida, aquele irmão que está desempregado, que a igreja dá uma cesta básica, é o irmãozinho lá que está doente, não pode comprar o remédio, aí o pastor vai lá, a irmã da igreja, aquele que não é nem da igreja, mas ele ajuda de alguma forma aquela pessoa. Ela faz o bem, ela ama o próximo. É aquela pessoa que consegue perdoar facilmente, então ela está fazendo a obra. Isso é a obra, são as boas obras. É amar o próximo, né? E aqui o mandamento fala, amar o próximo, né? Amar Deus e o próximo. Então aqui tem Deus e o próximo, há um paralelo aqui, ó. Deus e o próximo. Se eu não amo o próximo, muito menos amarei a Deus. Para me chegar no próximo, em Deus tem que passar pelo próximo. Para me chegar em Deus tem que passar por Cristo. E o próximo ele é uma imagem de Cristo, que nós somos a imagem de Cristo. Então, o mesmo irmão que você odeia, o mesmo irmão que você não suporta, o irmão que tem um desejo ruim no coração, ele é Cristo, ele é a imagem de Cristo. Ele é uma imagem. Ele é uma personagem que um dia está lutando para ficar igual a Cristo. O nosso objetivo aqui na Terra é ser imitador de Cristo. É imitar a Cristo. Em que sentido? Nas suas ações. Cristo ele amava. Cristo ele perdoava. Cristo chorava. Cristo ele honrava os discípulos, lavava os pés dos discípulos.
Cristo, ele multiplicava os pães. Cristo, ele ajudava os órfãos e as viúvas. E assim vai. E assim a gente vai falando sobre esse processo. E dizer para cada um que cada pastor, cada servo de Deus, que aproveite esse momento para você pregar. Aproveite esse momento. Faça uma live, faz um vídeo, manda para alguém. Manda para alguém que está aí oprimido. Quantos nesse momento estão com depressão? Quantos nesse momento estão com síndrome do pânico? Quantos nesse momento estão sofrendo, angustiado, pedindo a morte? Se homens de Deus, como Elias, que viu cair fogo do céu, que ressuscitou mortos, que fez abrir um rio, jogou a capa ali, coisas tremendas aconteceu, pediu a morte. Imagine um irmão que está aí, que é um parente teu, que é um amigo seu. Faz um vídeo, manda para ele, faz uma live. É agora que nós temos que mostrar quem nós somos. É agora que nós temos que mostrar o verdadeiro cristão que você é, o verdadeiro crente que você levando o que nós temos de mais precioso, que é a palavra de Deus a toda criatura, né? Levando o pão, levando a cura espiritual. A cura física não chegou ainda desse vírus, mas nós temos a cura espiritual. A cura espiritual. Eu ontem fiz uma live ontem e eu falei que tudo que está acontecendo é apenas o início, não é o princípio, não é o princípio das dores, é apenas o começo que está dando uma indicação para o princípio das dores. E Jesus, ele vai dizer que vai piorar as coisas. Jesus vai dizer que vai ter muitos terremotos ainda. Jesus vai dizer lá, eu acabei de ler ontem, né, acho que foi no livro de Lucas, né, capítulo 21, isso mesmo, que Jesus ele vai profetizar que vai haver muitos terremotos, pestes, que está incluído vírus letais, e também lá no livro de Lucas vai falar que os homens eles vão desmaiar de tanta dor, Então, essa aprovação que está vindo aqui, para muitos, entre aspas, né, muitos megas empresários estão na praia agora, estão nos seus apartamentos, com suítes, com grandes piscinas, com telões. Tem empresário que tem cinema em casa, assistindo grandes programações, comendo uma boa comida, comendo um churrasco. Isso tá, para muitos, na classe baixa da sociedade, há um paralelo aqui, ó, que a pessoa que ela tá na classe social baixa, que tem mínima de um salário, menos de um salário mínimo, ele não tem um álcool para comprar, ele não tem uma máscara para usar. Porque aqui em Brasília, você entra no supermercado, tá todo mundo de máscara. Eu cheguei de viagem, na cidade que eu estava não tinha álcool, não tinha máscara para vender, eu ganhei as máscaras. Ontem eu fui no mercado aqui próximo, no setor onde eu moro em Brasília, você não encontra álcool em lugar nenhum. Os supermercados estão vazios, tanto de mercadoria quanto de pessoas. Você não encontra nada para comprar mais. Mas isso é apenas isso aqui está vindo como despertamento para a igreja. Eu até acredito que após esse vírus aí vai dar uma melhorada à igreja. Porque a Bíblia fala que Deus prova o filho que ama. É duro falar isso. Não é fácil falar isso. Mas Ele ama cada um de nós que servimos a Ele. Que temos o nome no livro da vida. E essa aprovação vai ter uma grande mudança na igreja. Eu até acredito, eu também, que está vindo um grande avivamento aí. Porque todos os avivamentos que aconteceram, antes teve um grande arrependimento.
Depois eu vou falar sobre isso. Depois eu vou entrar nesse mérito aí. Mas eu quero ler aqui o que eu acabei. Eu quero que os irmãos, antes de ler, em 2 Crônicas 7,14, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, eu quero que alcance alguém essa palavra. Eu quero que alcance alguém. Não importa se muitos vão ver, se muitos não gostar, se muitos vão gostar. A minha intenção é alcançar pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa. E antes de ler a palavra, eu queria que você, onde você estiver, eu quero que você coloque diante de Deus agora a tua vida. É um momento de reflexão. É um momento que você vai agora entrar em oração com o Senhor, falar com o Senhor, falar com Deus. Quer que você fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor, fale seus problemas para Ele. Vamos orar. A Bíblia fala: orais um pelo outro. Você ora por mim, eu oro por você. E você ora pela sua família, ora pela sua igreja. E coisas sobrenaturais vão acontecer de forma tremenda. Pai, aqui na Tua presença estamos reunidos, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, perdoa todas as nossas falhas. Nós queremos, meu Deus, voltar ao primeiro amor, voltar à essência da adoração, voltar à essência da simplicidade, da intimidade. Tira de nós toda a exaltação, todo eu. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Lebarás de cominasse. E coloca em nós um coração puro, Deus. Tira esse coração de pedra. Coloca o coração de carne. Muda a forma de pensar. Nos faz parecido contigo, Senhor. Labaraçu de cobinasse. Robobobossou. Amando ride redegef. Alavre canto e. Robodogobi daga sebria. Adagasse que vácia, manébria calambriácia. O diabo não pode parar esses crentes. O teu lugar não é com depressão. O teu lugar não é ficar angustiado. A tua chamada não é para ficar prostrado como derrotado. Você foi chamado para ser um vencedor, uma vencedora. Lebalababassu de comanagasu de conemihai. Derebria canto e de candarrácia. Alcança, Deus, cada um que está ouvindo, cada um que vai ouvir, meu Deus, após essa oração. Alimenta o teu povo, renova, meu Deus, de forma extraordinária. Ibiriaraçu de Corovanai. Meu Deus, o Brasil está prestes a um grande avivamento, meu Deus. Mas primeiro tem que passar pela prova. Mas primeiro tem que ser, meu Deus, amassado. O vaso tem que ser amassado. O vaso, quando está sendo preparado, ele tem que ser amassado. Depois ele tem que ser colocado em torno. Depois ele tem que ser moldado. E é um processo muito demorado. É um processo difícil. Mas depois o vaso fica lindo. O vaso fica perfeito. E assim somos nós. Nós estamos sendo amassados. O Brasil está sendo amassado. Lavavassu de Kovanai. Mas aquele que é fiel será preparado um novo vaso, uma nova estrutura. Beribarabassu de Kovanai. Meu Pai, precisamos passar por esses momentos. E uma nova geração será levantada no Brasil e no mundo. Uma geração de profetas, pastores cheios do poder de Deus, missionária e missionários cheios do poder de Deus. Ibiriarabaçu de Covanas. Meu Deus, faz o teu querer, Deus. Toca em nós, Deus. Faz um novo homem. Faz um novo ser de nós, meu Deus.
Quebra o orgulho do homem, Pai. Quebra. Os homens não sentiram ainda. Tem muitos que estão apenas tirando férias. Toca, meu Deus, agora. Nem que seja necessário pela dor, mas essa alma será salva, Senhor. Muitos vão vir pelo amor, mas muitos virão pela dor. Ibiriaramante, idecando, idessai. Chaminei de calabaçu de comenácia. Fica conosco, meu Deus, nesta noite. É só apenas uma palavra simples, meu Deus, mas poderosa. Uma palavra lida aqui, meu Deus, pelo um profeta, meu Deus. Berebriarabaçu de comenácia. E tu usa quem tu quer, Deus. Tu usa quem tu quer. Meu Pai, de calamandaraçai. Eu quero profetizar em cada um que está vendo e ouvindo essa live. Fortalece essa pessoa, meu Deus. Coloca, meu Deus, fome. Isaías 44. Fala que ele veio da água para os sedentos, que tem sede. É o que tem sede, meu Pai. Quem sabe essa pessoa perdeu a sede de orar. Quem sabe essa pessoa perdeu a sede, meu Deus, de ler a palavra, de jejuar, de acreditar nos mistérios de Deus. Amaramando que me ácia. Meu Deus, quem sabe essa pessoa perdeu a sede, que deseja de estar orando, de ir para a casa do Senhor, de congregar, de ler a palavra, de orar. E um dos maiores pecados da humanidade é a falta de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Também se acalma aqui as minhas filhas, das crianças estão falando alto aqui. Eu estou calmando elas aqui para você ouvir. Vou baixar o fundo musical aqui. Eu já quero ler aqui para os irmãos. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu quero falar sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos para o mover escatológico. E com o tema, eu vou até escrever um tema aqui. Você vai passar por essa tempestade. Você vai passar por esse momento. E após você passar, Deus vai levantar você. Você vai passar por essa grande tempestade. E depois dessa tempestade, seu ministério vai crescer, pastoral. Seu ministério vai crescer na área do louvor. Seu ministério vai crescer como intercessor. Seu ministério vai crescer como missionário. Passando pela tempestade. Vai glorificando o Senhor Jesus. Vai glorificando o Senhor Jesus. Shalamando ide calamanda haserbe. Remanai de canto ide calamaha de canda haserbe. 2 Crônicas 7:14. Eu vou fazer uma leitura bem extensa aqui. Tem muitos que vão cansar, pode ir embora, mas eu quero ler todo e vou explanar. Eu vou começar lendo e explanando versículo por versículo. E algumas coisas eu anotei aqui. E aquele que quiser assistir, amém. Fique à vontade. Você vai aprender, né, nessa... Eu até vou escrever aqui. Eu até escrevi aqui ontem, quando eu fiz essa mensagem. Passando pelas penalidades de Deus. Aí eu coloquei aqui, ó. Você tem que passar. Aí o que fazer para evitar? Aí a minha resposta é a seguinte: nada. Deus já decretou. Deus já decretou. Está decretado. A única coisa que pode fazer, única coisa, é
adiantar o processo. Eu até peguei Deus me deu essa palavra, e eu falei com o Senhor: Deus, tem muita gente orando, dizendo: Deus, me tira dessa aprovação. Mas não adianta, se você for para a Europa, está morrendo gente. Se você for para os Estados Unidos, está horrível. Vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para Minas, até no norte, até no Pará já está com vírus, em todo o Brasil. Então não tem como a gente passar. Não é uma questão de você ser crente, fiel, ou um crente infiel. Independente disso, todos vão passar. Mas Paulo, a Bíblia fala: mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Então, não tem possibilidade de você passar. Por quê? Deus, quando se manifesta, quando se revela, Deus se manifesta, Ele revela por a sua onipresença. Deus, Ele preenche toda a terra, né? Tão grande que preenche toda a terra. Então Ele está presente, Ele é onipresente, Ele é presciente também, que Ele sabe tudo que vai acontecer na nossa vida, daqui a 10 anos Ele já sabe. Para nós é uma surpresa, para Deus já é passado. Então Deus, Ele, na sua soberania, né, Ele já sabe de tudo. Então não tem como a gente... Porque quando Deus ele revela, eu até sempre falo, na área da libertação, algumas pessoas me perguntam dúvidas sobre libertação, sobre atos proféticos, sobre mapeamento, demarcação territorial. Nessa área de libertação, e eles falam, eu até uma vez eu fui numa igreja, né, e rapaz, só pastor, na minha igreja manifestou o Lucifer, o mais poderoso de todos. Aí eu falei para ele: não é o Lucifer, aquilo é uma legião de demônios. Uma legião de demônios, ele tem aproximadamente entre 4 a 6 mil, é um exército. Uma legião é um batalhão, entendeu? É um batalhão. Então varia entre 4 a 6 mil homens. Então uma legião de demônios, numa pessoa, no máximo que suporta é até 6 mil. Uma vez na internet eu vi lá um homem querendo se exaltar, né, orando por libertação, fala: eu quero que manifeste 30 mil demônios. Nunca vai manifestar. O corpo humano não suporta. Explode o corpo da pessoa assim. Então, e ele falou: não, porque na minha igreja manifestou o Lucifer, o chefe, né? E tal. Aquele que foi lançado lá que desobedeceu Deus, né? Eu falei: não foi não, foi só uma legião no máximo. É igual Deus, quando Deus revela, Ele se revela, existe a revelação pessoal através do Espírito Santo de Deus. Deus é 3 em 1, né? Ele é 3 pessoas, uma só essência, né? Um só poder. Então, Ele se manifesta pelo Espírito e em Cristo. Agora, quando Deus ele trabalha com as nações, ele fala, ô Israel, né? Então, quando Deus ele fala com Israel. Por isso que muitos falam: pastor, porque Deus só fala com Israel, né? A Bíblia, né? Só que quando a Bíblia fala, ela fala no sentido do geral, ela está falando na atualidade, ela é contemporânea, ela vai falando com o tempo. Nós vivemos nesse tempo, só que Deus, quando fala, Ele fala no mundo atemporal, né? Vai fazer 2000 anos que Ele falou, né? Ele falou que os sinais, esses sinais não eram o fim, mas ia haver muitos terremotos, muitos falsos profetas, né? Então já está acontecendo. Só que naquela época Ele falou, mas está acontecendo hoje. Porque Deus, quando fala, Ele abrange toda a humanidade, né? Então não tem como a gente sair de
de uma provação. Ah, pastor, mas eu não adoeci de coronavírus. Tudo bem, você não adoeceu, mas você não adoeceu de coronavírus, mas refletiu em alguma forma. Você não pode trabalhar, você não pode ir no banco, você não pode vender um produto na sua empresa, você não pode atender como médico, como enfermeiro, os seus filhos não podem ir na escola, você não pode andar de carro na rua, você não pode ir para o shopping. Então, de alguma forma, afetou você também, afeta toda a humanidade. Isso aqui não foi o diabo não é o diabo, é Deus, é o próprio Deus. É Deus tratando com a humanidade, é Deus tratando com aquele que Ele ama. Por isso que muitas pessoas falam, não quero servir a Deus, se Deus vai me dar penalidade. Mas Ele está dando para o Filho que ama. Ele quer o conserto da humanidade. Ele quer que o povo se conserte, né? Eu tenho uma passagem que eu li de Joel, depois eu vou estar lendo aí, que fala, convertei-vos a mim. Tem que voltar. Converter significa dar voltar à sua essência. Sua essência pentecostal, sua essência humilde, sua essência em caráter, sua essência que você orava, que você buscava, que você respeitava, que você era humilde, agora é exaltado e assim por diante. O homem vai mudando, cada dia pior. Eu vou ler aqui a passagem, você que está entrando agora aí, eu vou escrever bem aqui, ó. Você vai lendo aí, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Vou colocar de 1, botar todo logo, de 1 ao 20. Pronto. Vou colocar aqui embaixo aqui. Tema. Como evitar as calamidades. Pronto, criei agora esse tema, só para não ficar sem tema. Aqui. Só para Deus. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. 2 de Crônicas 7, versículo 1. O versículo de número 2. Eles não podiam entrar na casa porque o Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor de poder. 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, encurvou-se com o rosto por terra sobre o pavimento e adoraram o Senhor, louvando, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 4. O rei e todo o povo ofereceu sacrifício ao Senhor. O 5. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22.000, ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor. E os sacerdotes, segundo suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, como os instrumentos de música do Senhor. E o rei Davi tinha feito para louvores ao seu Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelos ministérios dele, os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava de pé. Eu vou logo para o 8, que eu achei interessante. E naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa durante 7 dias, e todo Israel, com ele, uma grande multidão congregava com ele, desde a entrada do Amatia até o rio do Egito. Né? Então aqui no versículo 8, de 2 Crônicas 7, versículo 8, vai dizer que a festa durou 7 dias. E quando tiver as bodas do Cordeiro, né, quando a igreja for arrebatada, vai ter uma festa que vai durar anos. Eu acredito que vai ser uns 7 anos de festas aí
nas bodas do Cordeiro, né? O 9, vou logo para o 14, logo. Aqui é Deus falando, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter com seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Então, eu vou terminar esse capítulo aqui, que eu li, depois você lê em casa. Como eu falei para a igreja, para os irmãos, eu chamo de igreja, né? Jesus vai arrebatar a igreja, que somos nós. E tudo isso que está acontecendo é para três coisas, né? Para o povo se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Está aqui, ó. Primeiro ponto, para que... Eu já falei para você que não tem como evitar. Você vai ter que passar. De alguma forma vai refletir na vida de muitos. Não é? Quem não pegou o vírus, quem pegou. E ainda que você esteja bem agora, fisicamente, mas o psicológico está abalado. Tem um parente em algum lugar, tem um parentesco em algum lugar do Brasil, fora do Brasil, e a preocupação vem. Tem uma dívida, tem algo que você não conseguiu, tá faltando comida, alguma coisa abalou você. Porque o tratamento de Deus não é com a pessoa, é com toda a humanidade. É com toda a humanidade. Deus está tratando com todos aqui. Com pobre, com rico, com preto, com branco, independente da cor, da raça, da situação social que ele vive. Deus está tratando com toda a humanidade. João capítulo de número 3, versículo 16, fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos. Para todos. E tem até uma linha de pensamento que fala que ele morreu para alguns só. Né? Alguns que têm a visão calvinista, né? Eu respeito também a visão deles. Mas ele deu essa oportunidade a toda a humanidade. A toda a humanidade. E o primeiro ponto aqui é a questão da humilhação, né? Você vê que tem homens que, pelo seu poder aquisitivo, pela sua posição social, ele não se rebaixa. Ele não se rebaixa. Se acha autossuficiente. Eu tenho um bom carro, eu tenho conta no banco, tenho bastante dinheiro, eu tenho os melhores médicos do Brasil, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa. E para que eu vou querer Deus? Essa classe chama-se autossuficiente. Ele acha que tudo que ele tem vai resolver o problema. Mas agora que a gente vê que essa situação aí, ó, eu fico observando o plano de saúde que você tem. Entrou em contato com o irmão para me orar para ele esses dias. Ele disse, pastor, logo quando esse vírus aí pegou no São Paulo, entrou em São Paulo, ele falou, as clínicas que eu tenho um convênio, todas se fecharam. E a única que está dando assistência é do governo. Então, eu falei ontem, o Salmo de número 127. Se Deus não guardar, em vão será. Não é verdade? Se Deus não guardar. E humilhar, orar. Não sei se vocês... Alguém souber esse capítulo aí, manda para mim aí. Manda para mim aí. O pecado de não orar. Está na Bíblia. Pecado de não orar. Onde é que está escrito aí? Alguém que está me ouvindo? Manda para mim aqui agora. Onde é que está escrito a parte que fala o pecado, o homem peca por não orar? Sabe aí, Chile? Onde está escrito? Procura e manda para mim aí. Eu vou ficar guardando aqui. Né? Então, essa situação, essa calamidade, ela vem para o povo orar mais. O povo se consagrar mais. O povo se voltar para Deus. Voltar para o Senhor Jesus. E aqui, essa calamidade, ela mexeu com toda a estrutura da sociedade.
Todo mundo. Todo mundo. Eu até deixei anotado aqui, e eu vou deixar bem no final, o que eu tenho para falar aqui, que vocês viram a reportagem agora, na semana passada, que na Ásia, naquela região asiática lá, está tendo uma ação de gafanhotos. Você vai ver também em outros continentes, terremotos, tsunamis, tremores de terra constante. Então não é só isso aí não, irmãos. Os sinais, eles estão evidenciando o que está próximo de um grande princípio de dores. Eu falei para vocês que isso não é ainda o princípio, mas é o começo que está nos mostrando, nos revelando o que há por vir. O que vai vir ainda vai ser coisas terríveis, né, sobre a terra. Né? Então, cabe a cada um de nós, né, que servimos a Deus, não só pastores, como abrir os olhos da igreja, acordar a igreja, despertar o irmão que tá dormindo. Nós temos que pregar a palavra, mas não podemos esquecer do que Jesus falou, né? O que as profecias em Joel e Isaías, aqui em Crônicas, o próprio Jesus em Lucas capítulo 21, ele vai nos revelar a sua profecia para um futuro vindouro de uma grande tribulação, preparando para o arrebatamento da igreja. Né? Porque é um processo. Né? Vai se levantar, no princípio das dores, né? vai ser uma grande guerra devido ao reino do anticristo e situações, doenças, terremotos tão terríveis que Jesus ele fala que os homens eles vão desmaiar de tanto terror. Né? Eu falei que com esse coronavírus aí, o povo está comendo churrasco, o povo está tomando Coca-Cola, Netflix, está todo mundo só de boa em casa. Né? Afetou mais a classe social baixa, porque aí ele ganha um salário, ganha pouco, e não consegue comprar álcool, não consegue comprar comida, não consegue comprar máscara. Então ele cortou o salário dele, ele não tem como vender, ele não tem como trabalhar. E a classe social alta, ela tem dinheiro guardado no banco, tem uma estrutura financeira. Entendeu? Então não causou espanto ainda. Causou um reflexo. Mexeu muito com os crentes também. Mexeu muito com os crentes. Né? Vai dar uma sacudida na igreja. Vai dar uma sacudida aí nas igrejas, tanto Assembleia de Deus, quanto Batista, quanto Pentecostais, quanto as presbiterianas tradicionais, a Renovada, né? As comunidades aí. Então vai dar uma mexida aí na igreja, porque o propósito de Deus com tudo isso é avivar o seu povo, é levantar o seu povo. Né? E muitas das vezes tem que acontecer isso. Tem que haver um despertamento, um avivamento. Após essas tragédias, após tudo isso que vai passar, eu acredito que vai dar uma mudança. A igreja ela vai começar a orar mais. Você vai ver que as igrejas, você pode se preparar. Tem pastor aí que está triste, que está desanimado, não está abrindo a igreja, né? Tá preocupado, mas pode ter certeza aí que após essa catástrofe aí, essa calamidade, essas pestes aí, que são esses vírus, que Jesus falou em pestes, né, que são vírus, está incluído nesse grupo, vai ter um grande avivamento aqui no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Eu creio que as pessoas vão se voltar mais para Deus. Alguns crentes vão se arrepender, alguns crentes vão levar a mais sério a obra de Deus, as coisas de Deus. Né? Só que tem um grupo que vai continuar com o coração endurecido. Tem um grupo que vai continuar adorando os seus ídolos, as suas imagens, vai continuar na idolatria. Está entendendo? Então, por isso que mais na frente, né, que você pode observar que a alegria aqui no mundo é passageira. Você pode conquistar um bom carro, você pode conquistar uma boa casa,
Você pode comprar uma fazenda, um avião, uma Land Rover, sei lá, Camaro amarelo, né? Mas isso aí é passageiro, isso aí não é a verdadeira alegria, não é a verdadeira felicidade, né? A única segurança que nós temos é em Cristo Jesus, é na eternidade. Isso aqui vai passar, vai vir coisas piores, não porque eu estou falando, que eu não sou ninguém, sou apenas um servo de Deus, mas o que Jesus falou em Lucas capítulo 21 e em diante, ele vai dizer que vai haver uma grande tribulação. Mas só que a igreja não vai participar, né? Quando terminar o princípio das dores, já as trombetas serão tocadas, a igreja vai ser arrebatada, os vivos e os mortos serão transformados, né, os corpos serão arrebatados. E nos ares, nos céus, eu poderia dizer, vamos ficar com Cristo durante, segundo a palavra, as semanas de Daniel, 7 anos vamos ficar no céu. E aqui na terra vai ter a grande tribulação. E aí, meu irmão, e aí vai ser terrível. E aí vai ser terrível. Eu espero que cada um de nós vamos estar já não participando dessa tribulação, dessa grande tribulação, mas vamos estar com Cristo nos ares. E depois a igreja vai descer e vai ter um reino milenar, um milênio, né? Onde vamos passar diretamente ter acesso com Cristo. Esse já é outro assunto, né? Que não vem ao caso agora, né? Mas muitas das vezes eu falei ontem, né, aqui comentando, que o crente ele tem não sei nem dizer o que é isso. É uma coisa mesmo. O crente só ora quando está desempregado. O crente só ora quando está doente. O crente só ora quando a dívida está na porta, quando o problema está. Aí todo mundo é crente, todo mundo está orando, todo mundo quer estar Mas na hora que está tudo bom, o povo esquece de Deus, esquece de pastor, esquece da igreja, esquece da Bíblia, cria poeira, né? Sai fumaça da Bíblia, né? Então, é por isso que Deus está sacudindo a terra. Deus está... É o Jeremias, irmãos, é o Jeremias. Né? O que ele fala? Jeremias fala do vaso, né? O barro tem que ser amassado, assim, ó. Tem que amassar aí. E depois ele vai moldar e formar um novo vaso. Você está entendendo? Formar um novo vaso. Então, o que está acontecendo aqui vai fazer com que nós, como o vaso, nós estamos sendo amassados. Nós estamos sendo moldados por Deus. É para o mal, pastor Ailton? Não, é para o bem. Porque Ele ama cada um de nós. E o Pai, Ele tem amor pelo Filho. O Pai, Ele dá a vida pelo Filho. Ele próprio deu a vida. Em João 3,16, deu a vida por cada um de nós. O pai, ele pode ver que a gente que tem filhos, né? A gente toma um bombom da criança para não dar diabetes. Se comer muito bombom dá problema, né? Glicose. A gente proíbe muitas coisas, mas a gente não deixa faltar a comida da criança. Na verdade, assim é Deus. Ele deixa as coisas apertar para nós, né? Eu não estou botando a culpa. Tem pregador que fala, é o diabo, é o diabo. O Martinho Lutero, o grande reformador, o que é que ele fala? Que o próprio diabo é o diabo de Deus. Ou seja, o próprio diabo, ele é obediente a Deus. Ele é obediente a Deus. Quando ele foi lá para tocar em Jó, ele não foi diretamente, colocou as lepras, matou os 10 filhos, destruiu toda a riqueza, os bens materiais de Jó, não. Primeiro ele foi numa dimensão espiritual, né, numa dimensão onde teve um acesso a Deus e pediu permissão para Deus, dizendo se ele poderia tocar em Jó. Deus, o que é que Deus falou? Toca em tudo, menos na sua
alma, na sua vida. Está entendendo? Então, o Deus, ele é soberano. O seu poder está sobre toda a terra. Então, muitas das vezes, o pai, ele deixa faltar, assim, no máximo, e o filho está chorando, mas nunca ele vai deixar faltar comida para você, nem para mim. Pode apertar, pode não ter dinheiro, pode não ter como pagar o aluguel, mas no final ele vai prover para você. Ele vai prover o alimento para você. Porque é um pai que ama, né? A gente vê que, a gente observa que na questão do comportamento, muitas vezes a gente não tem muitas coisas, um bom carro, uma boa casa, uma estrutura financeira boa, porque o próprio homem não tem a estrutura, o homem não tem a estrutura para administrar. Você está entendendo? É como aquela história, né? A minha filha aqui, uma criança, se eu chamar a Radassa aqui agora e dizer, Radassa, você quer um brinco de ouro ou quer 5 LOL? O que é que ela vai dizer? 5 LOL daquelas grandes, assim, daquelas... Não, um LOL mesmo, daqueles grandão, assim. Spy, aquela grandona lá. O que é que ela vai escolher? A LOL. Para ela não tem valor. Para ela, ouro para ela é um brinquedo. Ela não sabe conhecer o valor de um ouro. Ela vai querer o brinquedo. Assim é Deus. Deus não vai dar riqueza para uma criança, senão vai estourar tudo. Por isso que ele trata a humanidade dessa forma. Ele vai dando aos poucos, ele pode dar muito também, vai depender da nossa ciência, da nossa consciência, da nossa maturidade, se você cresceu ou não e assim por diante. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro ponto, humilhar. Segundo ponto, orar. Terceiro ponto, buscar a minha face. O que é isso? Buscar a minha face. É se prostrar diante dele. É aquele clamor que você faz. É o clamor que você derrama lágrimas. É se entregar a ele. É uma adoração verdadeira. Eu já tive em igreja que eu vi irmãozinho lá no interior, pega o microfone e canta que o poder desce. E já tive em grandes igrejas que tem grandes músicos, cantam muito bem, professor de canto, grandes instrumentistas, instrumentos excelentes. Mas quando vão louvar, ninguém sente nada. Não tem o poder de Deus, né? Não tem aquela manifestação, porque não é feita uma adoração verdadeira. O que foi que Jesus falou? Em espírito e em verdade. Porque quando você louva, você tem que mostrar não só a música, mas o que ela está expressando, a verdade daquela música. Ela tem que falar com você primeiro. Quando você prega, você tem que pregar, mas primeiro ela tem que pregar para você. Né? Pregar para você. E essa entrega, ela é rasgar. A gente lendo aí na cultura judaica, né? Na cultura judaica, quando morria alguém, eles contratavam músicos, né? Tocadores e choradores. Eu esqueço o nome deles, né? Desses camaradas, carpideiras, né? E então num dia do velório lá, eles choravam, era paga para isso, para chorar. E o filho da pessoa que morria, por exemplo, o homem morreu, o filho, ele pegava as vestes daquela pessoa e rasgava assim, as vestes, rasgava a parte de cima, assim, rasgava a roupa. Então, aí Jesus vai dizer o quê? Ó? Que não é para rasgar as suas vestes, mas para rasgar o coração. Está entendendo? Ou seja, é uma adoração que vem de dentro para fora. De dentro para fora. Você vê que tem pessoas que vai cantar, é uma falsidade, não derrama uma lágrima. A pessoa que vai na igreja, eu até brinco às vezes, né, que falo que é lágrima de crocodilo, né? O crocodilo eu já fui ver lá no Mato Grosso uma vez, em Cuiabá, região de Cuiabá. Eu vi ali, saiu um líquido do orifício do crocodilo, né, do jacaré chamado. Tem gente que é igual crocodilo. Põe força e só sai uma gota aqui, ó. Né? Mas eu creio que ainda tem
verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade, que adorarão em espírito e em verdade. Então, só adicionar aqui, ó, minha prima entrou aqui, Alessandra, minha prima, minha outra prima Marisa. Nossa, muita gente aqui abençoada, né? Ó, Doutor Renan. Nossa, é muita gente aqui, ó. Glória a Deus. Washington, né? Lá de Imperatriz, grande pregador, homem de Deus. Nossa, é demais. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Vocês poderiam estar ouvindo grandes pregadores aí, né? Coitado de mim, né? Sou apenas um leitor da palavra, né? Tentando levar uma palavra ao coração de alguém que está necessitado, né? Minha intenção não é me exibir, não é apenas ler e alguém entender, e alguém receber. Aqui, ó. Humilhar, primeiro ponto. Segundo ponto, orar. Terceiro ponto, buscar minha face. Quarto ponto, converter-se dos maus caminhos. Converter, né? Eu sempre falo que o nosso corpo não é convertido. O corpo do homem, durante ele estar na terra, ele nunca vai ser convertido. Ele vai ser convertido só naquele grande dia do arrebatamento, onde o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, onde onde vai ganhar um corpo de glória. Quando Jesus ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, né, por várias vezes, mas nesse exato momento que ele aparece, o discípulo olha para Jesus assim e não reconhece a sua face. É Jesus, mas eles não reconhecem o seu rosto. O corpo dele, eu poderia chamar de metafísico, né, que não é uma carne assim, é o corpo que vamos adquirir, é o nosso verdadeiro corpo de glória. Nossa verdadeira identidade não é essa física aqui. É como se fosse físico, mas não é porque Jesus ele comeu peixe, mas a comida não caiu no chão. Então não é um espírito, é físico. É um corpo, corpóreo, mas não é aqui da terra. É um corpo diferente, é um metafísico diferente. Então, o homem que ele é um ex-drogado, a carne dele vai militar com o espírito, porque o homem não é convertido à carne dele. Nós somos corpo, alma e espírito. Entendeu? Mas essa carne ela vai sempre lutar para o lado negativo. Se o homem é drogado, ele vai lutar com as drogas a vida toda. Aí ele vai ser liberto. Na consciência dele será liberto. Mas a carne dele não é convertida. Você está entendendo? Ele é um prostituto, mas a carne vai ser levada para o lado. Entendeu? Então, a nossa luta, o apóstolo Paulo, eu acho interessante que ele fala, quando terminou o ministério dele, de fechar as cartas, né? Quando Paulo prega, ele termina com as suas cartas, né, paulinas, fecha o canon, é chamado fechamento bíblico, né? Então fecha o canon ali e a Bíblia agora está impressa. A Bíblia está impressa. E Paulo ele fala o quê? Eu combati um bom combate e guardei a minha fé. Eu entendo aqui que ele combateu, ele guardou a fé. Essa fé para quê? A fé é a manutenção da salvação. A fé em nós não pode acabar. É ela que nos dá sustento para... É igual um carro, tem que fazer manutenção dele, tem que trocar as velas, tem as correias, tem que fazer manutenção, senão o carro lá, ele quebra lá, você vai andar de pé. Assim é um crente, tem que ter a manutenção, que são orações, jejum, leitura da palavra, santa ceia, que é importante. A ceia vai fortalecer você, né? O pão e o vinho, que é o corpo e o sangue, né, de Cristo, né? E aquilo vai nos fortalecer mais. Eu quero dizer para os irmãos que então
esse amassamento aí, é Deus quebrando mesmo o seu povo, quebrando o filho que ama, moldando, amassando barro aqui, ó, dói mesmo, dói, mas nós precisamos ser amassados. E às vezes, irmãos, eu tiro faço uma análise, né, crítica aqui, que muitos pagam por aquilo que não fez. Está entendendo? Muitos pagam por aquilo que não fez. Por exemplo, você que é fiel a Deus, está congregando, é fiel nos dízimos, é um bom crente, não mente para ninguém, não engana ninguém, fala a verdade. Quando não paga porque não tem mesmo, né? Mas você é sincero com a sua família e tudo, sincero com Deus em primeiro lugar. E esse coronavírus aí, essa calamidade, atingiu você também. Você fala, poxa, mas Deus, mas eu não faço mal a ninguém, eu sou fiel e tudo. Mas é que nem eu lhe falei, quando Deus trata, quando o próprio Deus vem manifestar a sua onipotência, né, o seu poder, ele vem com rigor. O que é que ele falou lá? Ele vai tratar com muito rigor, né? Então, assim, por mais que você seja certinho, fiel a Deus, mas vai refletir em toda a humanidade. O crente, o descrente. Quando Deus trata, Ele trata com todos. Agora, quem tem ouvido, ouça. Agora, muitos vão desprezar. Eu tenho um bom carro, eu tenho um apartamento blindado, o vírus não vai entrar, não sei o quê, eu tenho uma equipe médica, eu tenho seguranças, eu sou rico e tal. Mas, em alguma área, essa pessoa vai sentir um impacto. Em algum momento, ele é um parente que está na Europa, sei lá, alguma coisa vai atingir. Mas a intenção, quando Deus ele trabalha dessa forma, Crônicas 7,14. O meu povo se humilhar. É para o meu povo se humilhar. Orar, buscar e se converter. Voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. E eu estava vendo sobre aquelas religiões, né, muçulmanas, né, o islamismo, né, é a religião que mais cresce no mundo todo, né? E eu analisando, poxa, mas todo mundo conhece. Não. O evangelho não foi pregado ainda nem na metade. Aqui no Brasil, sim, mas existe tribos e nações que é proibido até falar de Cristo. É proibido. Então sim, você pode ver aí, vamos analisar aqui o que está acontecendo aí. Você vê o LGBT, né, as paradas, né, que tiveram aí, o casamento homoafetivo, que é a forma de eu falar mais correta, né, sem ofender ninguém, casamentos homoafetivos. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu apenas tenho que ensinar a verdade e orar para que eles conheçam a verdade, né? Eu não estou aqui para... Mas o número aumentou muito. Né? Vocês podem ver aí que as mortes... eu estava vendo muito também aquela questão da doação de órgãos, né? O tráfico de órgãos, né? Muitas crianças no Brasil sumiram e foram encontradas mortas, que arrancaram os corações e órgãos, fígado, rins e assim por diante, né? E você vê aí o que foi profetizado, né? Filho matando pai e pai matando filho. Teve agora aquela menina lá que matou, né, toda a família, né? Aquela moça lá em São Paulo matou toda a família. Então você vai ver que o mundo ele está muito corrompido. Você vê que lá em Sodoma e Gomorra, né, a gente vai analisar lá, que naquela época lá já havia, né, muita prostituição,
Até mesmo muitos não acreditam nessa parte dos anjos, né, que se corromperam, né, com as filhas dos homens, né, que é uma outra história que eu gosto muito de falar sobre isso também, mas eu não vou falar agora, porque aí tem perguntas e respostas, aí não vem o caso, né? Mas eu acredito sim que houve essa corrupção, né, e geraram aqueles grandes homens, né? Lá no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, versículo 2 em diante, vai falar dos Nefilins, né? Nefilins, que são homens grandes, gigantes, né? Geraram aqueles homens. Então a corrupção foi tão grande, a prostituição foi tão grande, que Deus destruiu aquela cidade. Deus destruiu aquela cidade. E o que é que está acontecendo no Brasil? A corrupção é uma vergonha a gente falar isso, é uma vergonha de falar isso. Eles estão começando dentro das próprias igrejas. As igrejas poderiam dar exemplo, os pastores poderiam dar exemplo, os missionários poderiam dar exemplo. Você vai ver que esse ano já começou com escândalo. Um pastor que estava pregando aqui em Brasília, drogado, confessou que estava nas drogas. Isso é muito bom, né? Está fazendo tratamento para se libertar das drogas. Um grande pastor, um grande avivalista do Brasil, aí, muito conhecido aqui, está nas drogas. Né? Pastores que têm grandes eventos foram pegos bebendo cerveja, está aí na internet. Está na internet, escândalos sobre escândalos, escândalo em cima de escândalos, no meio da igreja, né? No meio da igreja, por dinheiro, ganância por dinheiro, homens se corrompendo, homens de Deus se corrompendo, vendendo o seu ministério. Nossa, então se você for procurar na internet, está cheio aí. Então isso aí vai causar em Deus uma ira. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Mas Deus, ele expressa os seus atributos, né, de morais, né? Então, mesmo a sua justiça, né, a justiça de Deus, ele é justo para você que está me ouvindo, que pratica o bem, que adora a Deus, você que segue os preceitos da palavra, que tem lutado, que todos nós pecamos todo dia, erramos todo dia. Não tem ninguém melhor que ninguém. Nós já nascemos pecadores. O rapaz chegou para mim e disse, pastor, como é que eu faço para pecar? Eu falei, basta nascer. Já nasce com a tendência adâmica, pecaminosa. Então, tudo isso causa, como eu falei, sobre a justiça, né? Então, Deus, ele é justo para que você que está praticando o bem, ajudando o próximo, não fazendo maldade, perdoando, não guardando mágoa no coração, lutando, né, pela misericórdia, cada um de nós lutamos. Então é justo que você tenha um lugar na eternidade, né? É por isso que eu não julgo ninguém homossexual, não julgo, porque vamos lá que Deus vê nessa pessoa um coração puro. E eu que estou na igreja julgando alguém, eu venho a perecer. Eu não posso julgar um alcoólatra, que ele pode... O maior bandido, a pior espécie da época foi aquele cara que estava com Jesus na cruz. Era ladrão, era o pior elemento naquele tempo. E ele foi salvo. Jesus falou, ainda hoje... Dimas, né? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Está entendendo? Eu não posso julgar o coração de ninguém, a vida de ninguém. Porque muitas das vezes a pessoa tem um coração puro. Não posso julgar nenhum católico, né? Porque lá ali no meio dos católicos tem católicos que não adoram imagem, né? E que tem um coração puro, arrependido e vão para o céu. Agora, os idólatras não, já é outra coisa. Então, assim, é justo que você que pratica o bem, perante Deus e o próximo, amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Se você fala que ama a Deus e não ama o teu próximo, porque ele é um drogado, porque é um prostituto, porque é um assassino, então você precisa passar por um arrependimento.
amar a Deus e o próximo. Ou seja, para chegar em Deus tem que passar pelo próximo, tem que perdoar o próximo, tem que amar o próximo, tem que abraçar o próximo. É difícil, né? É difícil. Então você não vai chegar em Deus nunca. Porque esse próximo é a imagem de Deus. É a imagem de Cristo. Porque para chegar no Pai tem que passar pelo Filho. Então eu faço aqui um paralelo aqui, né? E então Deus é justo. Ele é justo para aqueles que praticam a justiça. Agora quem é injusto, que é mau, que o coração ele não muda, a forma de pensar não muda, o ódio está aqui guardado, a angústia, a maldade, o ódio, o rancor, é um coração duro, coração de pedra, mata, rouba, então não se arrepende, é justo também que seja penalizado. Agora, como eu estou falando, aqui onde eu li, em 2 Crônicas 7,14, aqui mostra a soberania de Deus, o Deus todo-poderoso, onipotente, né, manifestando a sua penalidade. É como eu acabei de falar. Tem como Deus livrar os crentes? Não tem como livrar ninguém. O decreto já foi dado, meu irmão. O decreto foi dado. Quando o Ezequias ele ia morrer, que o Isaías entrou lá, e ele voltou, e o Ezequias se arrependeu, né? Não teve jeito, ele já estava doente, já está quase para morrer. Mas o Isaías disse, Deus falou para Isaías, diga para ele que está acrescentando 15 anos, ou seja, só está acrescentando, não tem como mudar. A única coisa que pode acontecer para nós aqui, contra esse vírus aí, a única forma que tem para nós é Deus adiantar o processo. Mas nós temos que passar pelo processo. O que ia durar aí um ano, pode durar até mais 30 dias e pronto, ou mais um mês, 2 meses, e acabou-se esse vírus aí, entendeu? Mas vamos ter que passar por tudo. A Bíblia fala que vamos passar por provações. Jesus fala que vai ter mais terremotos. Não fique triste comigo, não fique desanimado, mas vai ter tudo isso. Vai ter grandes rumores, vai ter grandes pestes, fome ainda, vai ter muitas coisas terríveis que os homens... A Bíblia fala em Lucas 21 que os homens vão desmaiar de tanto terror. Você está entendendo? Meu irmão, o negócio tá... Então vamos lá. Eu já estou terminando aqui essa live aqui. 2 Crônicas 7,14, para quem está chegando agora, quer saber, né? Eu coloquei escrito aí nas mensagens aí. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro ponto, temos que nos humilhar perante a Deus, orar, né? Eu mandei alguém escrever aqui, qual é o capítulo, qual é o pastor Irã, Deus abençoe. Não tem? Pastor Irã, muita gente aqui. Vamos lá, humilhar, orar, buscar a face de Deus, converter, ou seja, voltar para Deus. Então, olha aí, ó, se você fizer essas 1, 2, se você fizer essas 4 coisas, anote aí no seu caderno aí, humilhar, orar, buscar a face do Senhor e converter dos maus caminhos. 4. Então, é Deus que está falando aqui. Não é o pastor Ailton. É o Senhor está dizendo aqui, ó, 2 Crônicas 7,14. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está entendendo? Então, Deus, para ele ouvir, tem até uma passagem aí que fala que se o casal, os irmãos que brigam muito, né? Se o casal, o homem e mulher, eles vivem brigando, quando eles for orar, a oração não será atendida. Primeiro eles têm que se reconciliar os dois. Não me fale, mora em Tiago. Depois eu vou separar.
fazer uma live amanhã, esses capítulos aí que eu estou falando, ou interpretações próximas eu já coloco aí. Porque às vezes não é o capítulo, às vezes a Bíblia ela fala, às vezes a Bíblia comunica, é da base. Por exemplo, Josué, capítulo de número 1, vai dizer assim: esforça-te, eu te ajudarei. Né? Perdão, esforça, a Chile está me ajudando aqui. Esforça não tem de bom ânimo. Aí o irmão pregou uma vez: pastor, mas eu vi, esforça, eu te ajudarei. Eu falei: você não vai achar nunca na Bíblia. Você não vai encontrar, não existe na Bíblia. Esforça-te, eu te ajudarei. Está escrito: esforça-te, tenha bom ânimo. Só que o texto ele vai interpretar, ele vai nos, à luz da palavra, vai nos mostrar o sentido, qual sentido o texto ele quer falar. Você está entendendo? Eu até deixei anotado para me terminar aqui, irmãos. Eu coloquei aqui. Nós, como igreja, deixei anotado alguns pontos aqui, nós como igreja, temos que sair para fora. Ah, pastor, agora está proibido, eu não posso sair de casa. Como é que eu vou sair para fora que o coronavírus e máscara, álcool, aqui em Brasília mesmo, aí você chega nos mercados aqui, está todo mundo de máscara. Eu cheguei agora de viagem no aeroporto, está todo mundo, e isso, irmãos, foi em questão de 15 dias. Cheguei lá em Porto Alegre, na minha ida, ninguém usando máscara, nem eu também não sabia a proporção dessa doença. Uma mulher com máscara, todo mundo riu da cara dela. Uma mulher com máscara. Na volta agora, faz ontem praticamente que eu cheguei, anteontem. Ontem, não foi? Anteontem. Quase todo mundo de máscara. Né? Aqui em Brasília já está com 127, se não me falo memória, casos confirmados. Quase 3.000 pessoas para dar o veredito e o diagnóstico final. Né? Na Itália morreu anteontem 798 pessoas, ontem 694 em um só dia. E hoje já passa de 400. Que eu não estou atualizado com os dados. Quem estiver atualizado, manda para mim aqui um recado aqui. Então, essa calamidade, esse vírus moveu com toda a estrutura da humanidade. Mexeu com os crentes, mexeu com os descrentes, com os empresários, com todas as classes sociais que existem. Deus está falando com o homem. Vou até escrever aqui. Ó. Isso, o que significa isso, igreja? Essas mortalidades, essas mortes que estão acontecendo, esse vírus, o Brasil em pânico, o que significa? É Deus falando com o homem, é o pai se comunicando com o filho, é Deus dizendo: olha, volta para mim, olha, volta para mim, olha, se arrepende, olha, te humilha, olha, vai orar, vai te converter, você está entendendo? E ele fala logo conosco, que servimos a ele. Ele fala com toda a humanidade: convertei-vos a mim. Joel vai dizer lá em livro de Joel, né? Converte-se a mim, volte a mim, entendeu? Você vê que na época de Noé, né? Na época de Noé, ele pregava, né? Que ia ter o dilúvio e ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava nele. Tá entendendo? E chegou o tempo de você sair para fora. Ah, pastor, eu não posso sair, a polícia me prende se eu sair para fora. Eu falo sair para fora no sentido de pregar. Pega o seu celularzinho, faz um vídeo. Eu não sei pregar, pastor. Eu falo: Jesus te ama e quer te salvar. Eu não sei pregar, faz uma oração. Faz uma oração. Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa essa cidade, abençoa o Brasil e manda, faz um vídeo. Vamos impactar essa cidade, esse Brasil. Muitos estão propagando desgraças, mortes. Vamos propagar o nome do Senhor Jesus. Então, tudo isso que está acontecendo é uma comunicação
é uma comunicação de Deus com o homem. É Deus se comunicando. Por que, igreja? Deixa eu falar um negócio bem sincero aqui. Eu sei que muita gente vai ver depois. A Radassa está chorando ali, tá? Sei lá, diminui aí para você ouvir aqui. Deus enviou Jesus na terra. Ninguém acreditou em Jesus. Até hoje os judeus, lá em Jerusalém, os ortodoxos, né? Os que não são cristãos, eles estão esperando um Jesus ainda, até hoje. Você está entendendo? Jesus, os fariseus não acreditavam nele. Né? Aí Jesus vai, cumpre o seu propósito, e ele fala, eu irei para o Pai, né? João capítulo 14, né? Eu vou preparar uma morada e tal, ele começa a falar, mas eu enviarei o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele vem, né? Lá em João 20, 21, ele sopra sobre o discípulo e fala, receba meu Espírito. Ele sopra. Então, naquele momento, eles receberam o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele fala dentro de nós. Nós podemos, irmão, ouvir o Espírito Santo em qualquer lugar, no teu trabalho, dentro do ônibus, do metrô, do avião, da tua empresa, da tua casa, do teu quarto. Você tem acesso direto, o véu do templo se rasgou. Quando Jesus ressuscita, o véu rasga. O véu do templo que dividia o homem, que separava o homem de Deus. Você está entendendo? Então, nos patriarcas, Deus falava nas nuvens, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Isaac, Jacó. Então, a voz saía da nuvem. Hoje não precisa disso, meu irmão. Hoje não precisa disso. Agora nós temos acesso direto com o Pai. Nós temos acesso direto com o Pai. Por quê? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. E pastor, por que eu não escuto? O rapaz chegou para mim esse dia. Eu falei, intimidade com Deus. Vamos buscar intimidade. Vamos falar com Ele. Vamos ouvir Ele falar. Ele vai revelar onde você deve ir. Ele vai revelar o que você deve fazer. As decisões que você vai tomar. Se é para viajar ou não. Se é para comprar ou não. Se é para vender ou não. Se é para... Então hoje você tem o Espírito Santo como te guiando, te orientando, te ensinando. Então, o problema é que a gente não está ouvindo Deus. O homem tapou os ouvidos para Deus. Tapou os ouvidos. E Deus está querendo se comunicar com a humanidade, mas a humanidade está cega. O homem, ele parou de orar, o homem parou de buscar Deus. O Deus desse século é entretenimento. É muitos canais de televisão, é muitos aplicativos demais, é muitos shoppings demais, é muitas festas, é muitas coisas que vem como uma barreira para impedir essa comunicação do homem com Deus. Hoje nós temos o acesso direto, em poucos minutos você orando, você devagar vai crescendo e vai ouvindo Deus. Ele vai chamar você pelo seu nome. Ele vai encher você do poder. Mas o homem não quer ouvir Deus. O homem não quer ouvir Deus. Aí Deus, o que ele faz? Ele manda. Deus, ele manda o quê? Ele permite. Ele permite. Ele poderia não permitir esse vírus. O camarada faz o teste lá, não funcionou. A China produz o vírus. Aí Deus vai dizer, não quero que funcione não. Deus é soberano. Ele permite. Quando ele quer livrar, ele livra o seu povo. Né? Quando ele quer livrar, ele livra o seu povo. A terra ia ser destruída, lá no Gênesis. Você está entendendo? O Ezequias ia morrer. Entendeu? Então ele mudou o decreto. Ele diminuiu a aprovação. Então Deus poderia não permitir esse vírus aí, esse coronavírus aí, entrar na China, no Japão, no Ocidente e no Oriente, onde aqui nossa região ela veio do Oriente para o Ocidente, que é aqui. Poderia Deus ter evitado? Sim, poderia. Poderia ter evitado. E
Mas por que ele não fez? Devido à exaltação do homem. Devido ao homem parar de buscar, parar de orar. Do homem ter mudado. Uma das traduções no original para pecado significa errar o alvo, né? Porque o alvo é Cristo, então aí o alvo já é o entretenimento, o alvo já é a imagem, o alvo já é aquilo, outra coisa. Então você está trocando o teu Deus, a tua adoração por outras coisas, tá entendendo? Então assim, a humanidade ela mudou o rumo das coisas, ela mudou a sua adoração, a humanidade mudou a adoração dela. E Deus quer comunicar contigo, Deus quer falar contigo, meu irmão. Deus quer falar com você, Deus quer revelar para você coisas nunca revelado a nenhum outro homem na terra. Deus ele quer se revelar, Deus ele quer falar o teu coração, Deus quer avivar o teu ministério, Deus quer levantar você. Mas o homem está rebelde. O homem, por isso que ele permitiu esse vírus, para amassar a humanidade. Eu falo também, igreja, primeiro que eu estou falando é comigo. Primeiro que eu estou falando comigo. Eu tive um mês de agenda cancelado, tudo cancelado. Pedi para ninguém ligar, tá, irmãos, aqui, ó, para me terminar essa live, por favor, quem tiver lá, não ligue, não ligue, não faça ligação de chamada, por favor. Eu quero terminar aqui. E tem pessoas que estão ouvindo desde o começo aqui. Então, assim, é uma comunicação. Isso que está acontecendo é uma falta de comunicação de Deus com o homem. De Deus com o homem. Não é preciso, igreja, isso. Se todos se converter, está aqui, ó, converter dos seus maus caminhos. Né? Eu estou pregando primeiro para mim. Eu estou pregando primeiro para mim. Aqui, ó, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, não. Eu acredito que o pior de todos aqui é eu. Eu me considero o pior de todos. E que Deus vem me quebrar mais, vem me moldar mais. Igual o irmão fala lá no Nordeste. Manda Jeová. Toca Jeová. Não é verdade? Os nordestinos falam, queima Jesus, queima Jesus. É isso mesmo. Então, foi necessário Deus mandar. Agora, eu acredito que muitos estão aí, ó, pouco se importando. Eu escrevi aqui, ó, 50 mil cristãos são mortos a cada ano. 50 mil cristãos. Né? E eu deixei bem aqui anotado que a peste negra que matou a 50% da população da Europa, em 1300, né, foram de 50 a 70 milhões de mortos decapitados por uma peste. Né? A gripe espanhola, eu anotei aqui, matou 30 milhões de pessoas. 30 milhões. É a gripe espanhola. Você está entendendo? E deixa eu ver aqui. Isso. Então nós estamos vivendo em tempos difíceis, né? Eu falei sobre o gafanhoto, né? Já está tendo na Ásia um ataque maciço e vai ter até destruição, mano, por fogo. Na grande tribulação, é por isso que Deus permite tudo isso, para acordar o povo. Porque a grande tribulação vai ser terrível e a igreja não vai estar aqui. A igreja vai ser arrebatada. Você vai ser arrebatado. Você não vai estar aqui na grande tribulação. Você vai subir com o noivo. Nós vamos estar com o encontro. Vamos nos encontrar com Cristo no céu, nos ares. Glória a Deus. Né? Deixa eu ver mais o que eu escrevi aqui. Certo, eu botei aqui, ó. No ano de 1300 a 1500,
Após a peste, que matou, devastou a Europa toda, logo após, em períodos que teve um grande choque na sociedade, Deus levantou o grande reformador Martinho Lutero. Eu anotei bem aqui. Ó. Em 1700 a 1800, após a grande destruição que teve na Inglaterra, Deus levantou o John Wesley, o irmão dele. E o John Wesley, ele começou assim, né? E depois que teve uma grande catástrofe lá, o John Wesley, ele orava, eles matavam muitos cristãos, né? Sabe que mataram muitos cristãos. E o John Wesley, ele orava para Deus prolongar o dia de vida dele. Ele orava e dizia, prolonga meu dia de vida, prolonga meu dia de vida, Ele e o irmão dele, prolonga. Quando ele abriu os olhos, já tinha mais de 1000 pessoas. Ele, prolonga meu dia de vida, prolonga. Aí depois ele começou a mudar a oração. Ele falava, liberta a Inglaterra, liberta a Inglaterra, liberta a Inglaterra. Irmão, foi milhões de pessoas salvas, avivadas e impactadas por John Wesley, né? E John Wesley, antes dele morrer, lá na Inglaterra, ele morreu orando, pedindo para Deus fazer de novo esse avivamento. Faz de novo, faz de novo. Tem até aquela música lá, faz de novo, o que fazer quando ele vem? Aqui, aquela música lá, né, que foi tirada de John Wesley, quando ele orava, pedindo para Deus fazer de novo, fazer de novo. E tudo isso, irmãos, para mim encerrar, peço perdão se foi muito longo aí para você, mas tudo isso que está acontecendo, essa catástrofe, esse vírus, esse coronavírus aí que está acontecendo, isso aí é para... Acredite, irmãos, acredite. Aparentemente ele causa em nós um abalo, uma tristeza, uma preocupação. Será que vai acabar? Quanto tempo eu vou ficar em casa? Eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo ir para o meu trabalho, eu não consigo voltar às minhas atividades de novo, eu não posso cumprimentar ninguém. Isso, igreja, isso é um despertamento para o dia de hoje. É um despertamento para o dia de hoje. É Deus amassando o vaso. É Deus provando o filho que ama. Deus está moldando a igreja desse século. Deus está preparando a igreja para um grande avivamento. Pastores que estão me ouvindo, igreja que está me ouvindo, passe por esse processo, que após esse processo de provação, Deus vai levantar homens aqui poderosamente. Deus vai usar, vai ser um novo tempo. Vai ser uma nova igreja. As pessoas vão olhar para a igreja de forma diferente. Você está entendendo? É muita corrupção, igreja. É muito pastor caindo, bebendo, usando droga, tudo que não presta, usando o nome de Jesus em vão. Há muitos escândalos dentro da igreja. Isso causa a ira de Deus. Causa a justiça de Deus, está sendo severa sobre a humanidade. E quantos se aproveitando do Evangelho, do nome do Senhor, usando o altar de Deus em vão. É bebidas, é drogas, é tudo que não presta. É tantos escândalos, irmãos. Uma vez eu tive lá recente, acho que eu tive lá em Palmas, eu orei pelo empresário lá, e o outro não era crente, e falou, pastor, nunca quero ser crente, porque os crentes dão mau exemplo, porque pastor, e porque não sei o quê. E é tanta... E é tanta vergonha. Eu já fui em lugares, irmãos, em países, que eu tive vergonha de dizer que eu sou crente, você acredita?
Eu tive vergonha de dizer eu sou crente, eu sou pastor, muito menos pastor. Pastor antigamente tinha crédito. Você chegava numa loja, você é pastor, está aqui, compra o que tu quiser. Hoje você fala, você é pastor? Não te vendo nada. Porque há muitos picaretas, mentirosos, e você que está ali, coitado, pagando preço, orando, buscando ao Senhor, e você chega e até você provar o que é o que não é. Eu estive pregando lá se tiver alguém do Mato Grosso aí, vai lembrar do que eu estou dizendo. Eu estive pregando numa cidade ano passado, eu acho, no começo do ano passado, ou ano retrasado, acho. Eu não lembro bem. Faz um ano, mais ou menos, e meio. E eles estavam tão desconfiados. Você é de onde? Falei, de Brasília. Aí eu quero carta de recomendação de convenção, carta de recomendação da igreja, eu quero não sei quantos, se eu estudei em curso teológico, eu quero carteira geral da convenção do Brasil, uma local e tal. E, nossa, e ainda bem que eu tenho tudo isso aí, né? Eu peguei um monte de papel, certificado. Não, porque já veio muito missionários aqui e começou a... Então, igreja, o nome do Senhor está sendo banalizado. É muita coisa errada, há muitos escândalos que fez com que o povo está desacreditado. E foi revelado por profetas aqui no Brasil que muitos iam cair do altar. E assim, as máscaras iriam cair. Está acontecendo. Você pode ver na mídia aí o tanto de coisa que está acontecendo aí. Então, tudo isso que está acontecendo, essa peste, esse vírus, é um tratamento de Deus para a humanidade. É Deus quebrando, é Deus moldando essa humanidade de hoje. Vai passar esse processo, você vai passar por esse processo. Não murmura, tá? Não murmura. Se você murmurar, você vai perder. Somente agradeça. O filho, quando quer alguma coisa do pai, ele tem que agradar o pai. Se você murmurar, o teu pai não vai dar aquilo que você pede. Assim é Deus. É um relacionamento com Deus. E Deus, às vezes, ele trata o filho severamente, com dor. Né? Tem muitos que vão vir para Jesus pela dor mesmo. Outros vão vir pelo amor. Eu oro para que você venha, eu oro para que você venha pelo amor. Servir a Deus pelo amor. Servir a Deus pelo amor. E como eu acabei de falar, já estou no final desse texto, né? No final desse texto. Para me terminar, o propósito de Deus, na minha visão, é que Deus está amassando a igreja, está quebrando a igreja, está moldando a igreja e preparando esse novo vaso. Ou seja, Deus está nos preparando para um novo tempo. Cada vez que Deus prova o homem, Ele está dando uma oportunidade para o homem se consertar, para o homem se converter e voltar-se para Deus. Então, na minha visão, Deus está trabalhando para levantar, para fazer um grande avivamento sobre o mundo. Um grande avivamento. Então, esse período é para os pastores que não tem tempo de orar para si, ora para as ovelhas, mas nunca ora. Então, agora ele vai ter um momento de oração em casa. Nesse momento, Deus ele disse, não, está tudo errado. Por exemplo, está tudo errado. Vamos parar um pouquinho, vamos parar essa igreja aqui, vamos parar essa loja aqui, vamos parar esse irmão aqui. Então, é Deus dizendo assim, vou parar com tudo, vou mandar todo mundo se aquietar, cada um nas suas casas, eu vou ver quem vai se voltar. Agora vamos ver quem é ou quem não é. Você está entendendo? Vamos ver quem vai se voltar, que se converter desse mau caminho. Né? Não está fazendo ainda, é Deus dizendo, você não está fazendo ainda a adoração verdadeira. Você não está dando prioridade a mim. Quer dizer, a Deus. A adoração a Ele.
a verdadeira adoração a Ele. Então eu vejo como Deus, Ele quebrando, Ele moldando, e é com rigor, é com dor, e todo mundo está sendo abalado, todo mundo está sentindo esse impacto desse vírus, mas, como eu falei, não tem como evitar. Só podemos orar para diminuir o prazo. A misericórdia de Deus, o arrependimento da igreja. Deus colocou todo mundo porque existe o arrependimento pessoal, avivamento pessoal. O avivamento, ele acontece em poucos lugares, mas o evangelismo acontece em vários lugares ao mesmo tempo. Então você pode fazer evangelismo em todo lugar, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Agora, para ter o avivamento, tem que ter arrependimento primeiro. Então isso aqui está causando em muita gente o arrependimento, o choro, o desespero. É aí, meu irmão, que você tem que se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí que você tem que orar. É aí que você tem que se converter. É aí que você tem que se converter dos seus maus caminhos. Se o homem não se humilhar, as provas serão maiores. Não tem como evitar, mas se todos os brasileiros aqui do mundo, todo o povo do mundo, Deus tem seu atributo de onisciência, de ouvir a oração de toda a humanidade ao mesmo tempo. Se todos nós começarmos a orar e nos arrepender, esse prazo dessa doença, que seria para tanto tempo, vai reduzir em poucos dias. Poucos dias, o Brasil já está controlado. O Ezequias, ele ia morrer, mas Deus aumentou 15 anos. 15 anos, você está entendendo? É isso que Deus quer fazer na tua vida. Você tem sonhos, você tem projetos, então vamos nos humilhar. Chegou o tempo da humilhação. Uma coisa eu falo, pastores que estão me ouvindo aí, pode comprar mais cadeira da sua igreja. Pastores que estão me ouvindo, pode levantar mais, ungir mais obreiros, porque essa igreja vai ficar cheia, para você levantar um grande avivamento na rua que você mora, na cidade que você mora, no setor que você mora, né? Então, após esse arrependimento, se o povo se humilhar, se converter, se arrepender, na hora que o povo se arrepender realmente, olha, cada um de nós, eu também, começando por mim, nós vamos fazer uma corrente de oração, cada um em sua casa, todos nós vamos nos arrepender de todos os pecados, dos caminhos errados que nós temos tomado, e Deus, Ele vai diminuir esse processo. E depois disso haverá um grande avivamento no Brasil. Você vai ver, irmão, igrejas lotadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, homens recebendo dons espirituais, mulheres que não cantavam cantando, mulheres que não pregavam vão começar a pregar, homens que não pregavam vão começar a pregar, missionários serão enviados pelo mundo. Então vai ter um grande avivamento sobre o Brasil, sobre a nação. Mas primeiro tem que ter o arrependimento, tem que ter a humilhação, o povo tem que orar, buscar mesmo a face do Senhor, capítulo 7, versículo 17, né? E se converter. Amém? É isso que está faltando. Então eu quero dizer para todos que eu vou orar agora. Lamando que briasse. Eu vou orar agora. Eu quero profetizar que você vai fazer o que a Bíblia está mandando. Você vai obedecer os mandamentos do Senhor. Se humilhar, orar, buscar e se converter. 4 coisas que vai mudar a tua vida. Barabracando inecovanas. E após isso, vamos esperar o agir de Deus. E vai ser rápido. E vai ter muitas mudanças no Brasil. Vai ter muitas mudanças no Brasil, na economia, na educação, na saúde. Vai ter muita coisa, vai mudar. E a igreja vai mudar também. A igreja vai mudar, a igreja vai vir mais poderosa. Os homens, Deus permitiu esses homens ficar em casa, não sair, porque eles precisam se revestir mais também. Eles precisam mais se revestir. Existe um sentido também para isso.
nós precisamos nos revertir, porque vai vir dias piores. Nós estamos próximo do princípio das dores, muito próximo. Ainda não é o princípio ainda. Jesus falou, não é o fim ainda. Pode ficar tranquilo. Eu falei ontem, vou falar de novo. Se você tem alguma programação para fazer amanhã é segunda-feira, amanhã. Se você tem alguma programação para fazer sexta-feira, pode fazer. Até semana que vem, pode fazer tranquilo. Jesus não vai voltar agora não, tá? Ele não vai arrebatar a igreja não, tá? Primeiro tem que ter um processo. Tem que ter o quê? Primeiro tem que ter, para Jesus voltar, tem que ter o princípio das dores. Tem que ser levantado o anticristo e o falso profeta. Ainda não foi levantado. Na hora que levantar, será a qualquer momento. Entendeu? Por enquanto, são só um alerta. Isso aqui é só um despertamento. É para a igreja acordar. Porque se você não se preparar agora, você não vai aguentar os princípios das dores. Esse avivamento que vai ter agora, o que está acontecendo aqui agora, é para produzir o arrependimento para um futuro avivamento, que vai ser logo. E esse avivamento ele vai encher a igreja. Ele vai levantar homens, crentes que nunca choraram, que nunca falaram em línguas. E você vai ter sede de ler a palavra, de orar por cura, profecia, dons espirituais. E após isso, nós vamos passar pelos princípios das dores. Não tem como evitar. Mas os crentes, eles vão estar mais revestidos. Os crentes vão estar preparados. A humanidade vai ficar, eles vão desmaiar de tanto terror. E os crentes vão ficar tranquilos, confiantes, porque a nossa confiança vem no Senhor Jesus. Amém? Então tudo que está acontecendo, eu falei ontem sobre isso, ela nos dá um conforto. Ela nos dá uma certeza de que Jesus está por vir. Tudo isso nos fortalece e nos dá garantia. Prova a sua veracidade da palavra, prova a realidade, o que é fato, que é real, a profecia de Cristo. Tudo isso, esses sinais que estão acontecendo aí, né? Essas situações, ela prova que Jesus vem e vai arrebatar os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Todos que estão ouvindo aí. Você é escolhido. Você é a noiva de Cristo. Você será arrebatado com Cristo. Você não vai ficar. Você vai com o Senhor. E precisamos nos revertir para isso. Nos preparar. É um processo. É um processo. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Igual aquela música lá do Juliano Son, né? Aquele japonês lá. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Mesmo... Não sei cantar ela não, mas vai valer a pena mesmo. Que Deus abençoe a todos. Pregamos aqui em cima de 2 Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. Eu não vou falar nome de pessoas, que é muita gente, mas eu chamo você para... Vou colocar aqui um fundo musical aqui. Eu vou chamar você para a gente orar agora. Se tem alguém sentindo dor agora, fraqueza, tonteira, uma angústia no coração, eu queria que você colocasse a mão no coração, feche os teus olhos. Se tem alguma enfermidade, põe a mão em cima do local da enfermidade. Eu quero orar pela tua vida agora e dizer que você faça o mesmo que eu fiz agora. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, as coisas. Por ele, para ele são todas as coisas. Nele, por ele, para ele são todos. Louve comigo, porque dele, por ele. Louve comigo. A ele a glória.
a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Chamada Gando Guirias, glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Chamine que ando que vas, reba babaço de cumanas. A Ele a glória, né, irmão? Só Ele a glória, né? Só Ele merece, né? Adoração, louvor. Que Deus abençoe a todos. Pai, fica com o teu povo. Despede o teu povo em paz. Cada um que parou para ouvir um pouco da tua palavra, que se encontra no livro de Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 20. Fica com o teu povo, cada um que entrou ao vivo, online, ou os irmãos que vão assistir mais tarde, Senhor, em outro momento. Pai, guarda nas tuas mãos, sustenta, produz em nós, Senhor, um novo coração. Tira esse coração, meu Deus, de pedra, coloca o coração de carne. Muda o nosso eu, Senhor. Muda o homem, Senhor. Nos faz mais aquebrantado diante de Ti, Senhor. Tira o egoísmo de nós. Alabassuda e curvanas. Meu Deus, faz a mudança de pensamento em nós. Nos dá a mente de Cristo, meu Deus. Balabassuda e curvanas. Que o nosso coração venha estar voltado para Ti, Senhor. Tira a angústia, o rancor, a falta de perdão, Senhor, de nós. Ó Senhor amado, nos faz uma nova criatura, Senhor. Muda o quadro, Senhor. E assim, Deus, eu quero Te pedir nessa noite. Guarda cada um de nós nas Tuas mãos. Eu oro por cada um que está assistindo essa live, Senhor, na sua casa, no seu computador, no seu celular. E essas pessoas que estão assistindo também, Senhor, levanta essa pessoa como um pregador. Se cada um de nós, Deus, fazemos um vídeo, uma live, enviaremos para muitas pessoas pelo mundo. Quem sabe alguém está querendo tirar a própria vida. Quem sabe alguém está depressivo, com pânico. Quem sabe alguém está angustiado. Quem sabe alguém está com desejo de não querer viver mais. Mas apenas uma oração, meu Deus, uma atitude muda o destino de alguém. Eu estou aqui orando para um povo que vai mudar destinos. Para um povo que vai mudar vidas, Senhor, a partir de hoje. Deus nos chama para mudar destinos. Ibiriaraçu e Cobinácia. Deus, Tu está chamando uma geração aqui, Pai. Eu estou orando para uma geração de homens e mulheres, Pai, que Tu vai levantar a partir de hoje. Mas para que Tu venha nos levantar, nós temos que ler a Tua palavra. Nós temos que orar mais. Nós temos que buscar mais a Tua face. Nós temos, meu Deus, que nos humilhar. Nós temos, Senhor, que orar. Nós temos que nos converter, Pai. Ó Senhor amado. Ó Deus, que nós olhamos para as pessoas sem criticar. Que nós temos o mesmo olhar de Cristo. Cristo não criticava ninguém. Ele amava os prostitutos, as pessoas da época, as piores raças da época. Jesus, Ele nunca abandonou. Ele sempre amou. Ele provou o seu amor por toda a humanidade. Ele faz de nós parecido com Cristo. E o objetivo nosso aqui na terra é parecer com Ele, Senhor, em suas ações, Pai. Ibiriararaçu de Canahai. Eu oro para cada um, Deus, levanta esse homem que está me ouvindo. Levanta essa mulher, Pai, dá autoridade para ela, dá autoridade para ele, para cantar, para pregar o Evangelho. Usa essa pessoa para alguém, Deus. Nem que seja um texto pela internet, pelo WhatsApp. Ainda que seja uma mensagem, mas usa essa pessoa, Pai, para impactar a vida de alguém. Nos usa. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. E aqui nessa noite eu oro, meu Deus, por Belém do Pará,
Eu oro também, Senhor amado, por Brasília, pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos que orar pelas nações, por Jerusalém e pelas nações. Fica com o teu povo, despede o teu povo, que Deus abençoe a todos que estão participando dessa live ao vivo. E após essa oração, que nós venhamos nos humilhar, nos converter, nos arrepender. E depois, Senhor, aviva cada um de nós. Aviva cada um de nós. Coloca uma alegria no nosso coração. E, meu Deus, nós temos sentido, Senhor, que a Tua vinda está próxima. O que nos alegra é isso, que a Tua vinda está próxima. Esse mundo vai ficar de mal a pior. A tendência do mundo é ficar pior. Mas existe um lugar, Senhor, que não vai haver doença. Existe um lugar que não vai haver choro, nem pranto, nem dor. Vai ter um lugar, Senhor, que não vai ter assalto, que não vai ter roubos. Meu Deus, vai ter um lugar, meu Deus, que ruas serão de ouro e cristal. É o lugar onde está preparado para os servos, os eleitos, que somos cada um de nós. Fica conosco. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus, tá, meu filho?